Olá, tudo bem? Nesta aula de Todos Bem no Enem, nós vamos analisar gráficos e resolver através de uma razão. Não esqueça de deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos, tá? Bom, o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 então, nós precisamos aqui seguir as orientações e analisar o seguinte. Primeiro, identificar os valores de cada coluna. Vamos identificar aqui os valores. Depois, montar, escrever as razões de B por A. Como está falando aqui, ele quer saber a diferença entre as razões da coluna B e a A, certo? E depois calcular a diferença. Então, nesta ordem, nós temos que ter cuidado para montar aqui as razões, porque assim, o gráfico aqui, a graduação, sai aqui do 0 e vem de 10 em 10, certo? E vai até 70. Então, a maior coluna aqui é 70 e aqui a menor coluna é 30, certo? Então, a razão de B para A fica 30 por 70, certo? Então, a razão aqui, certo? Então, a razão é uma fração, certo? Então, dois números aqui, A, B, indicando as frações. Mas aqui, a fração aqui, de 30 para 70, correto? Então, aqui nós temos a fração 30 a 70, tiro o zero aqui, nós temos 3 sétimos, certo? Então, aqui a fração AB significa numerador, denominador, mas o nosso exercício aqui quer da coluna B para a coluna A. Pronto, 3 sétimos. A razão 2, tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, olha, foi cortado aqui e cortou de 20 para 30. Então, esse pedacinho aqui vale 10, porque começou no 20, observe? E a altura aqui, apesar de estar no 70, como começou aqui no 20, 70 menos 20 é 50. Então, nós temos aqui em cima o valor de 50, que é representado por essa coluna, porque é 70 menos 20, correto? E aqui, apesar de estar no 30, a altura é 10, porque é 30 menos 20. Então, aqui, a altura aqui, mede 10. Então, nós temos a razão 10 por 50. Simplificando aqui, dá 1/5. Bom, então nós já temos aqui. Agora ele quer saber a diferença entre esses valores, correto? Então, nós temos aqui R1 menos R2. Diferença é o resultado de uma subtração. Então, subtraindo 3 sétimos aqui por 1/5, o MMC aqui dá 35, certo? Subtração de frações, MMC. Divide pelo de baixo, multiplica-se pelo de cima. 35 dividido por 7 dá 5. 3 vezes 5, 15. E 35 por 5 dá 7. Que 7 vezes 1, 7. E aí, consegue o denominador e subtrai. Então, nós temos aqui a diferença 8/35avos, correto? Que é a alternativa E, correto? Então, aí, com muita calma, toma muito cuidado na hora de adotar os valores aqui das colunas, sempre olhando para o canto inferior aqui, esquerdo, tá legal? Que vai estar marcando aqui os valores da coluna apresentada dessa maneira, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!